Questão de número 3, a respeito de demografia, a respeito de população, vai nos trazer dados e vai nos trazer aspectos e conceitos ligados ao estudo populacional das nações. Em seu item A, ela nos diz o seguinte: quedas nas taxas de natalidade e fecundidade estão relacionadas ao nível de desenvolvimento econômico das nações. Sim, o nível de desenvolvimento econômico das nações vai trazer mais acesso à informação, métodos contraceptivos, planejamento familiar, emancipação feminina, e é natural que, na medida que uma sociedade se desenvolve, as taxas de natalidade e as taxas de fecundidade tendam a cair e o número de crianças diminua gradativamente. Portanto, o item está verdadeiro. Item B, a taxa de mortalidade ou mortalidade infantil corresponde ao total de óbitos numa nação durante o ano. Lembra que a taxa de mortalidade, na verdade, vai ser o número de mortos em relação à população total daquela localidade. E a mortalidade infantil vai se referir apenas às mortes de crianças nesse local e não à morte de adultos ou à mortalidade geral. Então lembra que mortalidade não é a mesma coisa que mortalidade infantil e ambas não representam apenas o total de óbitos de uma nação, mas sim esse valor em relação a outro valor que seria a população total. Esse item ele está falso e se você perceber aqui no gabarito, esse item ele está como verdadeiro. Então depois corrija o gabarito, item B da questão 3 na verdade é falso e não verdadeiro. Item C. A revolução médico-sanitária e a popularização das vacinas foram marcantes na queda da mortalidade nas nações? Sim. A revolução médico-sanitária trouxe mais saneamento, mais tratamentos para as doenças infecto-contagiosas, diminuindo a mortalidade, e a mortalidade infantil, por sua vez, foi amplamente reduzida pelo desenvolvimento, a popularização das vacinas. Então, se você diminui a mortalidade de crianças com as vacinas e a mortalidade de adultos com a revolução médico-sanitária, a queda geral da mortalidade das nações vai ser uma realidade. Então nós temos que esse item é verdadeiro. Item D. A queda da taxa de fecundidade de uma nação é diretamente proporcional ao aumento de sua longevidade. A taxa de fecundidade é o número médio de filhos por casal, ou número de nascimentos por mulher em idade reprodutiva. Nessa nação, esse número vai estar relacionado à inserção da mulher no mercado de trabalho, ao acesso aos métodos contraceptivos e à informação e ao aumento do custo de vida, e não necessariamente ao aumento da longevidade. Fecundidade se relaciona à base da pirâmide, a longevidade ao topo da pirâmide. São duas coisas que podem ser concomitantes, mas não estão obrigatoriamente associadas. Portanto, o item está falso. Item E. O aumento da longevidade ou expectativa de vida pode indicar melhores condições de vida no presente, mais risco previdenciário no futuro. Sim, aumento da longevidade significa mais idosos. Se eu tenho mais idosos no presente, significa que as condições de vida estão melhores e as pessoas estão vivendo mais. Só que se eu tenho mais idosos no futuro, isso vai me trazer um risco para a previdência. Futuramente, talvez o Estado não vai ter dinheiro para sustentar essa grande massa de idosos que está se formando aqui no país. Portanto, o item é verdadeiro. Item F. A queda de fecundidade representa menos gastos educacionais a curto prazo, mas redução da PEA a longo prazo. Sim, se eu reduzo a fecundidade, eu diminuo o número de crianças e, num primeiro momento, com menos crianças, eu vou ter também menos gastos com educação. A curto prazo, então, vai haver a diminuição dos gastos educacionais, porém, a médio e longo prazo, essas crianças vão formar menos adultos, e com menos adultos vão me faltar trabalhadores e vai haver uma redução da minha população economicamente ativa. Então, o item está verdadeiro. Item G. A transição demográfica é marcada por mudanças nos padrões de natalidade e mortalidade observados nas nações, sim. Transição demográfica seria a queda da natalidade a níveis muito baixos e a queda da mortalidade também a níveis muito baixos. Isso vai promover mudanças nas pirâmides, isso vai ser promovido pelo desenvolvimento econômico das nações. Então, sempre que ocorre a transição, nós temos também mudanças, tanto na natalidade, que fica menor, quanto na mortalidade, que também fica bem menor. Então está verdadeiro. Item H.
Países em desenvolvimento e emergentes, como o Brasil, ainda não iniciaram o processo de transição demográfica. Falso. Países em desenvolvimento e emergentes, eles ainda não concluíram a sua transição. Mas todos os países do mundo estão atravessando uma transição demográfica, muito embora em níveis e escalas diferentes. Então, países como o Brasil já começaram até há bastante tempo o seu processo de transição demográfica, portanto, está falso. Item I. O bônus demográfico corresponde ao momento ideal de transição demográfica, quando se atinge a taxa de reposição. Sim, a taxa de reposição é quando a sua natalidade fica próxima da mortalidade e o número de nascidos apenas repõe aquele número de mortos no país. Esse bônus acontece justamente quando a população se estabiliza, ela não está nem crescendo com uma explosão e nem diminuindo com uma implosão. A população fica estável, não aumenta e não diminui, isso permite ao Estado criar políticas de médio e longo prazo. Por isso que ele é o momento ideal dessa transição. Então isso é verdadeiro. Item J. Certas nações da União Europeia atingiram um estágio negativo de suas pirâmides, indicando um decréscimo populacional. Sim, esse estágio negativo é quando a base da pirâmide se torna menor do que o topo. É a chamada pirâmide invertida. Essa pirâmide invertida ou negativa é o que nós chamamos de inverno demográfico ou implosão demográfica. As nações da União Europeia que atingiram esse estágio seriam aquelas nações que nós classificamos como PIGs: Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Só lembrando que hoje esses PIGs da União Europeia não contam mais com a Irlanda, porque ela saiu com o Reino Unido durante o Brexit. Então os PIGs são Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Só que os PIGs que estão dentro da União Europeia hoje são Portugal, Itália, Grécia e Espanha. Então está verdadeiro aqui para nós. A livre entrada de imigrantes tem sido a maior ferramenta das nações europeias para conter a euroesclerose. Euroesclerose é o envelhecimento excessivo das populações europeias. Isso se dá por uma queda substancial da natalidade, estreitando a base da pirâmide, e por uma melhora substancial na qualidade de vida, ampliando o topo dessa pirâmide. Só que isso gera um envelhecimento e o decréscimo populacional. E uma ferramenta que poderia ser usada pelos europeus seria a entrada de imigrantes. Só que aí nós nos chocamos com a xenofobia, e essa xenofobia faz com que essa entrada nunca seja livre. Seria talvez a solução, mas a xenofobia não permite que esses refugiados, que esses estrangeiros entrem livremente no bloco europeu. E aí esses países vão se afundando na crise porque os casais não têm filhos e eles não aceitam as pessoas de fora entrarem para resolver este problema. Então está falso porque não há essa livre entrada. Letra L. A teoria malthusiana afirmava que a fome seria um indicador da pobreza desencadeada pela superpopulação. Lembra que a teoria malthusiana, ela afirmava que a superpopulação seria a causa da pobreza das nações. Em resumo, ela dizia que quanto mais gente tiver num lugar, mais pobre ele será. Segundo o pensamento malthusiano, você tinha que a população crescia em PG e a população e a produção de alimentos crescia em PA. A população crescendo em progressão aritmética crescia muito rápido e a oferta de alimentos em progressão aritmética crescia muito lentamente. Segundo o pensamento malthusiano, sem ser capaz de oferecer comida para todo mundo, já que a população está crescendo, em breve nós teremos um quadro de fome e essa fome vai ser a raiz da pobreza e da miséria que vai ser desencadeada por essa população muito grande. Então isso é verdadeiro. Lembre-se que na teoria malthusiana a proposta era de reduzir a natalidade. Só que essa teoria foi criada pelo Thomas Malthus, que era pastor da igreja anglicana, e automaticamente a teoria herdou muito desses dogmas religiosos. Então essa teoria, herdando os dogmas religiosos, ela vai ser a favor da redução da natalidade, mas contra os métodos contraceptivos. A proposta de Malthus é que a população tivesse menos filhos através da abstinência sexual e não do uso de métodos contraceptivos.
Dentro das teorias, a segunda para nós é a neomalthusiana ou nova malthusiana. Essa teoria neomalthusiana ou nova malthusiana, ela vai defender a mesma ideia de Malthus, que a superpopulação seria a causa da pobreza. Só que a teoria neomalthusiana afirma que o problema não é a falta de alimentos. Para os neomalthusianos, o problema é que uma população grande vai consumir muito dinheiro, e se essa população consumir muito dinheiro com escola, com hospital, com moradia, não vai sobrar dinheiro para você criar indústria. Então o problema para os neomalthusianos é que gente demais gasta muito dinheiro e o Estado não tem como investir na modernização e no crescimento do próprio país. Assim como a malthusiana, eles também vão propor o controle da taxa de natalidade. Só que diferentemente de malthusianos que tinham bases religiosas, os neomalthusianos têm bases econômicas. Então eles vão defender a queda, a contenção da natalidade, porém eles vão sim aceitar os métodos contraceptivos, diferentemente dos malthusianos que defendiam a redução ou a contracepção natural e a abstinência sexual. Então aqui fica verdadeiro para nós. Item N, o pensamento ecomalthusiano afirmava que os recursos naturais do planeta estavam próximos ao esgotamento. O pensamento ecomalthusiano, ele vai ser um braço da teoria neomalthusiana. Os neomalthusianos puros, entre aspas, afirmavam que a superpopulação consumia muito dinheiro e o Estado não conseguia ter dinheiro para criar indústria. Essa é a base neomalthusiana. Os ecomalthusianos também afirmavam que muita gente geraria pobreza e miséria, só que não porque consumia dinheiro que poderia ir para a indústria. Para o ecomalthusianismo, o problema é que você tinha mais gente que os recursos terrestres poderiam sustentar. Segundo os ecomalthusianos, o problema é que os recursos como a água, como o ar, como a terra, como o solo, não são suficientes para a população. Então a única medida possível seria você reduzir a população com os métodos contraceptivos antes que você chegue ao esgotamento dos recursos naturais do planeta. Então aqui está verdadeiro. Lembre-se que malthusiano, neomalthusiano e ecomalthusiano, todos são teorias antinatalistas. Todas são teorias que afirmam que quanto maior a população, maior a pobreza. Todas são teorias que afirmam que a superpopulação causa a pobreza das nações. Letra O. A teoria reformista defendia a redução da pobreza e o planejamento familiar, mas era contra os métodos contraceptivos. A teoria reformista, também chamada de teoria marxista, ela vai no caminho totalmente oposto do pensamento malthusiano, ecomalthusiano e neomalthusiano. Para esses três pensamentos de base malthusiana, a superpopulação seria a causa da pobreza. Um lugar que tivesse muita gente seria pobre por causa disso. Para os reformistas ou marxistas é ao contrário. A superpopulação não seria a causa da pobreza, mas sim a consequência direta dela. Para os reformistas, um país é pobre não porque tem muita gente. Ao contrário, o país tem muita gente porque é pobre, porque se as pessoas não fossem pobres, elas não teriam tanto filho. Então a ideia dos reformistas é que você tem que diminuir a pobreza para que as pessoas tenham acesso à informação e para que elas tenham menos filhos, e não impor que elas tenham menos filhos, como é o caso do malthusianismo e do neomalthusianismo. Então ela defende sim a redução da pobreza e o planejamento familiar. A redução da pobreza traria informação, conhecimento e reduziria as taxas de natalidade. Porém, essa teoria não era contra os métodos contraceptivos. Então, quem era contra os métodos contraceptivos era apenas a teoria malthusiana. Neomalthusiana, reformista e ecomalthusianas, todas não veem problemas nenhum nesses métodos contraceptivos. Portanto, o item está falso. Item P. A política do filho único implementada pelo governo chinês é a demonstração de que o país aderiu à teoria malthusiana. De fato, na década de 70, o governo chinês implantou essa política do filho único para conter o crescimento populacional. E essa política do filho único, o Estado estabelecia que cada casal poderia ter apenas um filho, se tivesse mais do que um filho, receberia multas e penalizações econômicas. De fato, o que a China estava acreditando é que a superpopulação causaria a pobreza. De fato, ela acreditava que se tivesse muita gente não iria se desenvolver. Só que essa ideia não foi baseada no pensamento neomalthusiano.
no pensamento malthusiano, mas sim no pensamento neo-malthusiano. Então, reforçando, a China adota o filho único não por uma ideia malthusiana do que estava faltando comida, de que a população crescia em PG e os alimentos em PA. A China adota o filho único por uma concepção neo-malthusiana, de que essa superpopulação estaria consumindo um dinheiro que poderia ir para a indústria. Então fica errado porque não é aderir à teoria malthusiana, mas no caso da China é neo-malthusiana. Então está falso aqui para nós. Item Q. O Brasil tem hoje uma pirâmide etária que tende ao estreitamento da base e ao alargamento do topo nos próximos anos? Sim, o Brasil está vivendo a janela demográfica, está vivendo a transição, as nossas taxas de natalidade vêm diminuindo e a nossa expectativa de vida vem aumentando. Então o Brasil, como qualquer país emergente, vive hoje uma situação em que a sua pirâmide etária tende a ter um estreitamento da base, porque a natalidade está diminuindo, e um alargamento do topo, porque a expectativa de vida e a longevidade está aumentando. É um processo natural de qualquer país que se desenvolve. Os casais têm menos filhos e a pirâmide encolhe a base, os idosos vivem mais, então o topo da pirâmide se alarga. Então esse item fica verdadeiro. Item R. A inserção da mulher no mercado de trabalho nas últimas décadas promoveu mudanças na pirâmide etária brasileira? Sim. A inserção da mulher no mercado de trabalho, a emancipação feminina, faz com que a prioridade dessa mulher agora passe a ser o seu sucesso econômico e não o estabelecimento de uma família. Então essa inserção, essa emancipação, essa independência vai fazer com que haja uma redução da taxa de natalidade. E toda redução da taxa de natalidade vai promover como mudança na pirâmide um estreitamento da sua base. Portanto, o item está verdadeiro também.